Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de reflexões e de prece à luz do Evangelho. Vamos inicialmente buscar em pensamento os planos mais altos da vida, mentalizar Jesus e pedir ao Divino Mestre que nos ampare nessa hora, que tenhamos agora uma oportunidade de refazimento, para repensarmos nossos objetivos, nossas ações, analisarmos a compreensão sobre as questões da vida, lembrando sempre que as leis divinas também agem em nós. E quanto mais compreendemos essas leis, maior ânimo, resignação desenvolveremos. Que Jesus possa nos amparar, possa fortalecer a nossa caminhada, envolvendo também os nossos entes queridos, os nossos lares, sob sua proteção, sob sua guarda. Muito obrigado, Senhor. Ampara-nos sempre, assim seja. A lição de hoje é do livro Vinha de Luz, capítulo 33. E o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos apresenta uma passagem de Jesus que está em Lucas 11:35. É uma frase, um ensinamento. Ele diz o seguinte: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Comentários do benfeitor. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, no instante, aprendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Meus amigos, Emmanuel, ele nos chama a atenção para aquilo que supostamente observamos como algo relevante na nossa intimidade, uma certa habilidade, uma facilidade que nós tenhamos, um aprimoramento, algo que, quando nós utilizamos, fazemos bem. Só que como tem sido utilizado esse recurso? Ele dá um exemplo que fica muito claro. A do escritor. Quantos escritores não geram livros abomináveis? Então, qual é a luz do escritor? É o escrever bem, redigir um pensamento com clareza,
saber articular ali as palavras, conseguir traduzir as suas ideias em frases que são compreensíveis, celeridade nessa transmissão do pensamento para a escrita, são luzes. Mas qual o conteúdo? Se for algo que degenera, é trevas. Então aquela luz, que é a habilidade, se converte em trevas, porque através dela ela pode prejudicar um pensamento, matar um sonho, induzir uma pessoa ao abismo. Quantos e quantos livros ao longo da história não induziram pessoas ao suicídio? Que se identificava com o personagem principal da obra e depois terminava fazendo o que ele fizera. No mundo espiritual, muitos escritores que se utilizaram desse recurso para o mal se arrependem amargamente. E aí percebemos que também nós temos que analisar qual é esse nosso recurso e como temos utilizado. Vamos imaginar alguém que tem um magnetismo intenso. O que ele planeja, ele consegue agregar pessoas, as pessoas o seguem, mas ele as direciona para o caminho do bem. Alguém que fala com facilidade, que quando chega todo mundo para ouvir, o que ele fala convém à sã doutrina? Alguém que age, tem muitas ações, consegue colocar em prática os seus planos, mas essas ações somente alimentam o próprio tormento, do poder, da posse, do prestígio e do prazer, ou é para o bem comum? Através dessas ações ele está servindo os interesses de Deus ou os seus interesses pessoais? Qual é a luz que você já possui? O que você tem como facilidade em exercer? Ela já está sublimada? Já foi incorporada como um valor? Utilizo isso para o bem, para influenciar positivamente o outro? Ou ainda os meus traços infelizes do passado? Talvez eu tenha uma habilidade para fazer certas comidas, certos temperos, pratos maravilhosos, mas eu quero ser aplaudido com esses pratos que eu faço, gostosos. Lógico que reconhecimento a gente sempre gosta do incentivo, mas está na minha lista do tormento? Se ninguém falar nada, eu fico preocupado, fico pensativo, fico perguntando, porque talvez fica ali demonstrada a minha necessidade do reconhecimento. Estou alimentando, quando faço algo positivo, uma dificuldade íntima. Olha como que é importante analisarmos isso. É o detalhe, né, que vai sendo trabalhado, que vai sendo pensado, que vai sendo estudado do ponto de vista espiritual. Agora, nós também talvez não estejamos com essa habilidade, essa luz pronta. Mas quanto mais eu for desenvolvendo-a, mais ela vai se incorporando à minha realidade espiritual. Então, nesse exemplo dado, talvez a gente tenha ainda algumas dificuldades. Enquanto que esse vai e ouve pacientemente um idoso falar, o outro não consegue, mas por esforço ele pode tentar. E se conseguiu um dia por 30 minutos, depois ele vai conseguir por 1 hora, por 1h30, por 2, até o momento em que ele ouve com tranquilidade, ainda que se repitam várias vezes. Ele vai ampliando a luz. Talvez nós ainda não consigamos, com as nossas ações, arrebatar multidões por um caminho superior.
mas já conseguimos influenciar aqueles que estão à nossa volta, com o nosso exemplo, o nosso filho, um parente. Façamos. Porque a partir daí, esse benefício vai se ampliando mais e mais. Então há aqueles que já estão constituídos que temos que observar, e aqueles, por sua vez, que ainda não estão da forma plena, mas que com o meu esforço eu vou desenvolvê-los para o bem. E aí sim será um trabalho realmente de luz, que não se converterá em trevas, mas em aquisições superiores. E toda oportunidade no bem é algo que nós não podemos deixar passar. Perceber uma oportunidade, uma chance sincera de auxiliar, de motivar alguém, façamos. Estamos num supermercado, fomos muito bem atendidos pelo caixa, simpático, simpática, que nos tratou bem, nos sentimos felizes com aquele atendimento. Não levemos para casa sem agradecê-lo. Vamos elogiar ali, é o incentivo. Olha, muito obrigado pelo seu atendimento, foi muito positivo. Talvez isso incentive ele a continuar. É um benefício gratuito e espontâneo, uma luz que a gente pode estar gerando. Mas por que às vezes nos envergonhamos de procurar fazer o bem? Ah, tem muita gente olhando. Não vou fazer isso agora. Não vou falar isso, que vão pensar de mim. Se for espontâneo, façamos o bem. Estamos caminhando e percebemos alguém com deficiência visual. Não vamos perder tempo. O senhor precisa de ajuda? Quer uma ajuda para atravessar a rua? Até onde o senhor vai? Meu filho, qual é o seu ombro? Onde está seu ombro? Está aqui, ó. Encosta sua mão, vamos atravessar. Se ainda não conseguimos gerar luzes efetivas, frutos de um amor que já tenhamos construído, pequenos exercícios iluminativos nós podemos fazer. E são recursos que vão nos ajudar muito nessa caminhada, inclusive para percebermos que é possível, que temos valores. Não deixemos então escapar a oportunidade da luz. E que essa luz seja a luz e não se converta em trevas pelos nossos tormentos. Vamos orar? Coloquemos a nossa água também e vamos pedir a Jesus que ilumine os nossos lares, os nossos entes queridos, a nossa família, os companheiros do nosso círculo de relacionamento, para que estejamos em paz, em luz, em harmonia, que consigamos reconhecer o valor do próximo, que nos esforcemos para nos alinharmos à proposta do Evangelho, recomeçando, sempre recomeçando, sem desistir, quando houver uma queda, observando melhor a pedra que nos fez tropeçar ou cair. Que essa luz ilumine os idosos nos asilos, as crianças nas creches, os companheiros que estão nos hospitais, nas UTIs, seus acompanhantes, aqueles que estão em casa com dores físicas, emocionais, espirituais, morais. Ilumina, Senhor, os que residem nas ruas, os que estão desanimados, que valorizem a própria vida, esse recurso imensurável que nós temos. Ilumina a cada um de nós, Jesus. O nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Ilumina os nossos pensamentos, que sejam pensamentos superiores. Que as formas de pensamento negativas que tenhamos criado pela nossa incúria possam se desfazer e que com o vosso apoio
a vossa luz divina possa iluminar e mudar os nossos padrões íntimos e mentais. Ilumina a nossa água, colocando os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar. E seja conosco, hoje e sempre, Senhor, deixando-nos tua paz. Assim seja. Muito obrigado.